Toda sociedade precisa de um manual de regras, né? Algo para proteger as pessoas do poder excessivo. São essas regras que definem nossa liberdade, nossa segurança e, no fim, a nossa dignidade. Hoje, a gente vai desvendar esse manual e entender como ele funciona na prática. E para começar, olha só essa citação do Thomas Paine, que resume tudo perfeitamente. Um poder sem um manual de regras, sem uma constituição, não é um poder legítimo. É daqui que parte toda a nossa conversa. Então, fica a pergunta, né? Como é que a gente se protege desse poder sem regras? A resposta está num conceito muito forte: os direitos fundamentais. Eles são basicamente o nosso escudo. E para entender essa estrutura toda, a gente precisa, claro, começar pelos materiais básicos. Vamos direto para a fundação. O que exatamente são os direitos fundamentais? Bem, aqui tem 3 termos que muita gente confunde, mas a diferença é crucial. Pensa assim: direitos do homem é a ideia, a filosofia. Direitos fundamentais é quando um país pega essa ideia e a coloca na sua lei mais importante, a Constituição. E os direitos humanos? Esses são os acordos que os países fazem entre si no palco mundial. Mas não adianta só declarar um direito no papel, né? É preciso ter como defendê-lo. A liberdade, por exemplo, é o direito. A garantia, que é a ferramenta que torna esse direito real, é o habeas corpus, que impede uma prisão ilegal. Um simplesmente não funciona sem o outro. Certo. Com a fundação pronta, vamos ver como essa estrutura foi sendo erguida ao longo do tempo. Porque os direitos não surgiram todos de uma vez. Eles foram sendo adicionados em camadas, sabe? Como se fossem blocos de construção. E, embora a gente chame de gerações, a palavra dimensões talvez seja até mais precisa. Sabe por quê? Porque uma nova camada de direitos não substitui a anterior. Ela se soma, ela expande a proteção que a gente já tinha. E para entender essa evolução, não tem nada melhor que o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Cada uma dessas palavras representa uma onda, uma dimensão de direitos. Vamos dar uma olhada em cada uma delas? A primeira dimensão, a da liberdade, basicamente diz para o Estado: ei, não se intrometa. Ela cria uma esfera de autonomia onde o governo tem a obrigação de não fazer nada, de não interferir na nossa vida, na nossa propriedade ou na nossa opinião. Depois, veio a percepção de que só a liberdade não era suficiente. Era preciso igualdade. E aqui o papel do Estado muda completamente. Agora a obrigação é de fazer. O Estado precisa agir para garantir saúde, educação, trabalho. São os direitos que exigem uma atitude positiva do poder público. A terceira dimensão é a da fraternidade, ou solidariedade. Aqui, os direitos não são mais só de um indivíduo, mas de toda a coletividade. O direito a um meio ambiente equilibrado, por exemplo, pertence a todo mundo, e também às gerações que ainda nem nasceram. O próprio Supremo Tribunal Federal Brasileiro resumiu essa evolução de um jeito muito preciso. A primeira geração foca na liberdade, a segunda na igualdade e a terceira consagra a solidariedade. Essa é a essência da história toda. Ok, agora que a estrutura está montada, vamos dar uma olhada no manual de instruções. Afinal, quais são as regras que fazem esses direitos funcionarem? Os direitos fundamentais têm regras próprias. Eles são conquistas históricas, estão todos interligados. Ninguém pode vender um direito ou simplesmente renunciar a ele. Mas de todas as regras, tem uma que se destaca, que é a mais importante de todas. E é essa aqui, a regra de ouro. Não existem direitos fundamentais absolutos. Nenhum. Todo e qualquer direito pode ser limitado por outro. É essa flexibilidade que permite que a sociedade funcione e é o conceito que mais é testado no mundo real. E é aqui que a teoria fica fascinante. O que acontece quando um direito fundamental bate de frente com outro no mundo real? Resolver esses impasses é o grande desafio do direito constitucional. Não existe uma resposta fácil, uma fórmula mágica, mas o método para encontrar uma solução é bem elegante. Vamos pegar um exemplo clássico que todo mundo entende: liberdade de imprensa contra o direito à privacidade. Um jornalista quer publicar uma informação e a pessoa da notícia quer proteger sua vida privada. Os dois são direitos fundamentais. E agora, como fica? A solução é a tal da ponderação, ou o balanceamento. Em vez de simplesmente declarar um direito como vencedor, um juiz analisa o caso concreto. O objetivo é harmonizar, é limitar cada direito só o suficiente para que os dois possam coexistir naquela situação específica. E olha que interessante.
Essa lógica de proteger direitos não vale só na relação contra o Estado. Ela também se aplica nas nossas relações privadas do dia a dia. Isso tem um nome: eficácia horizontal dos direitos. E aqui tem um ótimo exemplo. A relação entre um clube e um sócio é privada. Mesmo assim, o direito fundamental à ampla defesa precisa ser respeitado. Isso mostra como essas regras, na verdade, permeiam toda a sociedade. Bom, e para onde essa história toda está indo? A evolução dos direitos não parou lá no século XX. Pelo contrário, ela continua a todo vapor. Hoje em dia, já se discute muito uma quarta dimensão de direitos, ligada à era digital e à globalização. E tem gente que já fala até numa quinta, focada no direito à paz. Isso prova que o conceito de direitos é vivo, está sempre se adaptando aos novos desafios que a gente enfrenta. E a gente termina com essa reflexão. Com as mudanças climáticas, com a inteligência artificial, com a exploração espacial, quais serão as novas proteções que a gente vai precisar para garantir uma vida digna? A história dos direitos está sendo escrita agora. E o próximo capítulo, bom, esse depende de nós.